gente, tudo bom? Hoje eu vim falar um pouquinho de colorimetria na maquiagem com vocês, porque desde que eu falei que o meu subtom de pele é oliva, muitas pessoas se identificaram, com a questão da base sempre ficar mais alaranjada ou mais rosada na pele, e com isso muita gente tem dúvida ainda de como faz o ajuste para trazer a base para o seu subtom, sendo você oliva, sendo você com fundo mais amarelado, mais rosado, mais alaranjado. Então eu vou explicar aqui algumas coisas assim básicas de colorimetria, porque realmente é um assunto bem denso. Então eu vou deixar só o básico aqui para vocês poderem entender, tá? Para quem ainda não sabe, na maquiagem a gente usa colorimetria baseado no círculo cromático RGB, porque a gente trabalha com cor pigmento. Então nesse círculo cromático a gente tem o amarelo, o azul e o vermelho como cores primárias. A junção dessas cores, quando puras, elas geram o preto. Porém, na maquiagem a gente não tem essa pureza de pigmento. Então acaba gerando o marrom. Então a junção dessas três cores, ela gera o marrom que a gente vê aí já prontinho na base para a gente. Como eu acabei de dizer, o marrom vem do amarelo, vermelho e azul. Porém, muitas marcas usam o pigmento preto ao invés do azul. Por quê? Porque o pigmento azul é um pigmento caro. E a junção também do amarelo, do vermelho e do preto geram um marrom. E claro, para fazer a cor da base, a gente também usa o pigmento branco para clarear e o preto também para escurecer. Então vou fazer a misturinha aqui para vocês verem, ó, do amarelo, vermelho e azul e do amarelo, vermelho e preto. Vocês vão ver que ambos vai dar uma cor de marrom, porém diferentes. A junção delas três gera o marrom e a concentração dela te informa que temperatura que é a base. Se ela é mais esfriada, se ela é mais quente, se ela é mais neutra. Agora você deve estar se perguntando como então que você vai descobrir o seu subtom. Vocês sabem que existe várias aí formas que o pessoal joga, se sua veia é azul, se sua veia é verde, se você fica bonita de dourado, se você fica bonita de prata. Mas assim, gente, por exemplo, ó, eu sou oliva, eu fico bem tanto com prata quanto com dourado. E aí? A minha mão, as veias são azuis. Aqui já é verde. Aqui em mim, as minhas varizezinhas, minhas veiazinhas são azuis. Aqui já são verdes. E aí? É óbvio que muita gente consegue identificar o seu subtom através disso, tá, gente? Não tô falando que é certo nem errado, não. Então eu gosto de falar o seguinte, vai numa lojinha ou se você já tiver bases de marcas diferentes aí na tua casa, pega e passa na metade do rosto e vê, deu um match legal com o seu subtom? Se a base é rosada, por exemplo, e deu um match legal com o seu subtom é mais rosado. Se você pegou uma base que tenha o fundo alaranjado e deu um match na tua pele, você tem um fundo mais alaranjado e assim sucessivamente. Não existe só, tipo assim, um quente, um frio e um neutro. Não, eu posso ser oliva, que teoricamente é um subtom mais frio, digamos assim, mas eu posso ser oliva azulado, que é mais frio do que um oliva amarelado, que já é um tom um pouco mais quente. Eu posso ter o subtom alaranjado, mas ser um alaranjado mais amarelado, ou ser um alaranjado mais avermelhado. Então, assim, falar só quente e frio fica muito limitado, sabe? Ajuda para te dar um norte, mas é muito mais que isso. Isso que eu tô falando é com relação estritamente à
base, tá? Porque quando a gente fala de base, a gente está colocando aí inúmeros tons e inúmeros subtons. Quando a gente está falando de blush, batom, sombra, que são coisas que não tem que dar tanto match com o seu tom de pele, e sim tem que conversar com o seu tom de pele, já é diferente. Por exemplo, quem tem o subtom mais quente, no geral, fica melhor com roupas, batons, sombras mais quentes. Eu, por exemplo, não fico bem com roupa laranja. Batom muito laranja não fica bem em mim. Eu sou oliva. As pessoas olivas são também pessoas teoricamente frias. Então se dão bem mais com roupas e acessórios mais frios. É isso, gente. Pessoas frias, tons frios. Pessoas quentes, tons mais quentes. Isso que eu tô falando é para responder uma pessoa que uma vez me perguntou, se eu não me engano, com relação ao blush. Que cor de blush daria melhor com cada subtom? E é isso, quente, quente, frio, frio. Agora, o tom é basicamente, literalmente, a variação entre preto e branco, o quão claro e o quão escuro a sua cor ou a sua base é. Agora, por que tom é tão importante quando a gente fala de maquiagem? Porque não é só identificar o seu tom. Quando a gente joga nessas 3 cores primárias, a gente vê que a carga tonal, eu chamo de carga tonal ou peso tonal, tá, gente? De cada cor dessa primária é diferente. O amarelo, ele tem uma carga tonal muito mais baixa do que um azul. Vou mostrar aí pra vocês. Tirei uma foto normal, vocês vão ver que tá branco, amarelo, vermelho, verde, azul e preto. Quando eu jogar ela para preto e branco, vocês vão ver como a preta, a azul, fica muito mais escura do que a branca, a amarela e a vermelha. Tá, Yara, mas por que você está falando isso? Não estou entendendo nada. Vocês perceberam que quando eu fui fazer aquela misturinha no início do vídeo, para gerar o marrom com preto e com azul, eu coloquei muito mais amarelo do que vermelho, muito mais vermelho do que azul e muito mais vermelho também do que preto e amarelo mais do que tudo. Por quê, gente? Porque quanto menor o peso tonal da cor, mais ela vai ter que ter. Porque senão, se eu jogar tipo assim a mesma quantidade de cada cor, vai sobressair a que tem o peso tonal mais escuro, então não vai me gerar um marrom. E o que isso tem a ver com ajustar com a base? Se eu pego um corretor de subtom, por exemplo, esse da Dalla, verde, e taco numa base esse ajustador, vai acinzentar a minha base. Por quê? Porque o tom de verde desse ajustador é completamente diferente do tom da minha base, do meu tom de pele. Então, para eu poder usar ele, eu tenho que baixar a tonalidade dele até chegar próximo ao meu tom de base. Aí sim eu vou conseguir neutralizar o tom alaranjado, às vezes o tom rosado, que fica a mais na minha base e chegar aí no meu subtom de pele. Então, toda vez que a gente coloca ajustadores com uma tonalidade muito distante da nossa base, a gente vai acinzentar a nossa base. E além de acinzentar, ele também vai trocar totalmente o tom da base. Então, gente, por isso é fundamental que vocês tenham um corretor próximo do seu tom de base. Nem que você tenha que fazer. Eu, por exemplo, antes de ter esse corretivo aqui, ó, da Catherine Hill, tá vendo como ele é bem mais clarinho? Então, quando eu não tinha esse daqui ainda, eu fiz uma misturinha que eu nem sei aonde está essa mistura, desse verde da Dalla com o amarelo. Vocês lembram que eu falei que o amarelo tem uma carga tonal muito mais baixa? Então ele já vai dar uma clareada nesse verde aqui. Ao invés de ficar esse verde escurão, ele fica um verde mais amarelado, que já é mais propício para o meu tom de pele. Mas mesmo assim, ele ficou escuro. Então o que eu fiz? Eu coloquei um pigmento branco para poder
descer ainda mais o tom dessa misturinha. Enfim, tô falando isso porque vai ter horas que vocês vão ter que fazer misturas, tá? Nem sempre a gente vai achar aí um corretor certinho para o nosso tom. Tem que estar 100% no teu tom de pele? Não necessariamente, gente. Eu, por exemplo, eu já pesquei assim, ó. Esse daqui, quando eu vou usar, ele deixa minha base um pouquinho mais clara. Então, o que eu faço? Quando eu vou comprar a base, eu compro meio tom, no máximo um tom acima. Que aí, quando eu vou ajustar, isso no caso de não ter uma base oliva, tá? Então, quando eu vou ajustar, ele já desce o tom e já chega no meu subtom. Se eu comprei uma base que ficou claro o subtom errado, eu uso o da Dalla misturado aí com outros, né, para baixar o tom dele, mas ele já dá uma leve escurecida também na base. Então, eu sempre faço esse jogo aí. E por que eu quis explicar isso tudo, gente? Porque eu tenho certeza que quando eu falo que eu neutralizo a minha base com verde, e eu falei para vocês seguirem o círculo cromático, e eu já falei que a base fica alaranjada em mim, vocês vão perguntar por que eu não uso azul. E é simples, o azul tem uma carga tonal muito alta. Eu tenho um tom de pele mais claro, vai acinzentar. E eu já também falei que o amarelo, ele tem uma carga tonal bem mais baixa. Então, quando eu jogo amarelo no azul, o que acontece? Ele clareia. E azul com amarelo dá verde. Vai ser todo verde que vai funcionar em pele clara? Óbvio que não. Você tem que vir aí e deixar mais próximo para o seu tom. Quando você tem um tom de pele claro, é isso. Você vai usar o azul? Não, você vai usar uma cor que tenha azul, que é o verde. Quando sua base fica amarelada e você tem um tom claro, você vai usar um roxo? Não, você vai usar um lilás. Se a base ficar esverdeada, você vai usar um vermelhão? Provavelmente você vai conseguir ajustar com laranjinha, tá? Então, pensem como se fosse as cores exatas meio que diluídas com o amarelo. E aí, quando a gente fala de um tom de pele mais escuro, aí sim você vai usar o azul, você vai usar o vermelho, esses vermelhos assim mais escuro. Por exemplo, ó, esse pigmento da Catherine Hill, esse daqui, ó, azul da Catherine Hill. Nem sempre essa regrinha vai se aplicar. Às vezes você tem um tom de pele claro, mas tem a pele muito, muito, muito avermelhada. Então você vai precisar usar o vermelho. Só não esqueçam de baixar o tom do vermelho para usar na sua pele. Enfim, é isso. Eu vou mostrar depois para vocês o que eu tenho aqui, o que eu geralmente uso para ajustar. Mas antes eu quero fazer uma demonstração aí para vocês. Eu peguei uma base mais amarelada, uma mais alaranjada e uma um pouquinho fria, que já não fica tão fria no meu subtom. Só para vocês verem a diferença aí, como a gente faz o ajuste da temperatura, tá? Não se apeguem aí se vai ficar do meu tom certinho, se não vai, até porque a maioria dessas bases não equivale ao meu tom. Então é só para vocês verem mesmo a mudança de temperatura delas, tá? Peguei essa base aqui da NuFace, que ela é bem amarelada pra mim. E já que ela é amarelada, eu vou usar o corretor roxinho. Lembrando que o roxo ele é composto de azul, vermelho e, no caso desse daqui, branco também. Por isso que ele é lilás. Então, eu vou pegar um pouquinho dessa base e vou misturar aqui com esse lilás. Se você ver que não mudou muito, você acrescenta mais lilás, tá? Até ficar na temperatura que você quer. Ó, vou aplicar aqui no meu braço um pouquinho desse amarelo e um pouco dessa mistura que eu acabei de fazer. A base pura, ó, vou até dar uma esfumadinha aqui e ajustada. Tá vendo como ela ficou bem menos amarela? Eu tenho essa base aqui da MAC, que é a C3.5, que ela fica super alaranjada pra mim. Ela eu já vou misturar o verde.
Vou passar aqui a base e a parte ajustada. Tá vendo? Ah, achei muito esverdeada. Você volta um pouquinho com a base. Isso daí, gente, vocês vão ajustando. Por último, eu vou mostrar essa daqui, ó, que é da Visela, a cor 5. E ela é uma base um pouco mais esfriada. E eu sei que em muita gente ela fica fria. Então, eu vou aquecer ela um pouquinho com o laranja. A base com o laranja. Em mim, no caso, vai ficar mais alaranjada essa daqui, né? Viram como não é um bicho de 7 cabeças? Óbvio que no início a gente tem um pouco de dificuldade, a gente tende a colocar os corretores em muita quantidade e assim, com o tempo vocês vão fazer isso muito rápido, porque vocês já vão comprar uma base e quando ficar no subtom errado, vocês já vão saber exatamente quais cores usar e qual a quantidade que você vai colocar. Eu, por exemplo, como disse, eu na maioria das vezes só uso o verde. É muito raro eu ter que usar outras cores. Lembrando, gente, uma coisa muito importante, que para você fazer esses ajustes, o ideal é que você faça esse ajuste numa base que tenha o mais próximo da sua tonalidade, tá? Porque assim, você também ficar fazendo ajuste para mudar muito tom e muito subtom, não fica tão legal. Tenta pegar aí a sua base mais próximo do seu tom de pele e mexer o mínimo possível. Até porque quando você coloca muito desses produtos aqui, você também altera a composição da base. Então, às vezes, uma base que dura muito na tua pele, ela pode vir a abrir, pode vir a não durar tanto. Então, ajuste o mínimo possível. E por último, vou mostrar aí para vocês alguns ajustadores que eu gosto. E aí vocês avaliam aí as tonalidades dele para ver qual que vai atender melhor vocês. Claro que existem muitos outros aí no mercado. Se eu não me engano, corretivo assim, ó, a Catherine Hill tem esses. A Tracta eu acho que também tem. A Ruby Rose tem. E a Bruna Tavares tinha, não sei se ainda existe no mercado, tem esses pigmentos da Catherine Hill, ele é de airbrush, mas ele serve super para fazer esses ajustes na base. Ele, se eu não me engano, está saindo de linha, então se vocês encontrarem ainda lá no site da Catherine Hill, ele tá por um preço assim, quase dado, gente, vale super a pena, tá? Também da Catherine Hill tem os corretivos coloridos. E esses daqui, não sei se vocês estão percebendo, ó, a cor deles é mais clara. Ele é meio que misturado com um branco. Então, ele não serve para peles mais morenas, peles escuras, tá? Em contrapartida, já quebra um super galho aí para peles claras. Também temos os famosos corretores de subtom da Dalla. Eles também são super bons, só que são super pigmentados. Então, para quem tem pele muito clarinha, vai ter que ter aí obrigatoriamente um corretor também branco, tá? Para deixar a cor dele mais clara. A Dalla também tem esses outros dois aqui, ó, que é o para clarear e escurecer a base. Mas esses dois aqui eu já não gostei tanto, porque eu sinto que esse daqui não é um branco puro, ele deixa a base levemente rosada, dependendo da quantidade que você use. E esse daqui não é um tom tão escuro. Então, assim, para quem tem realmente pele retinta e não encontra a base, que é uma ajudinha para dar uma leve escurecida a mais, não vai conseguir. Tem também a paletinha da Kryolan. Ela é toda assim de cor primária, tá? Praticamente todas, né? Só a verde que não é cor primária.
Então ela ajuda muito. Quando você quer clarear, você bota um branco, quando quer mudar o subtom, enfim, o preto, quando você quer escurecer. Tem que tomar um pouco de cuidado, porque tem que ver se bate a fórmula dela com a fórmula da base. Aliás, todos esses que eu mostrei correm risco aí de não dar certo em uma base ou outra, tá? Mas eu sinto quando a textura é muito diferente, tipo, isso aqui é um creme e a base é líquida, a chance é maior de não dar certo. Então, líquido com líquido, na maioria das vezes, dá certo. Lilás, eu tenho esse corretivo aqui da Ruby Rose. E dá pra ver que o tom desse da Ruby Rose também é clarinho, né? Então, ele não serve para quando você quer esfriar bases mais escuras. Gente, por enquanto, sobre colorimetria é isso. Espero que tenha ajudado vocês. Se ficou meio confuso, me desculpa. Porque é tanta coisa assim de colorimetria que eu tenho na minha cabeça que às vezes eu me enrolo para conseguir passar. Então, tentando ainda passar o mínimo do mínimo, aí que eu me enrolo mesmo. Então, se ficou alguma dúvida, você deixa nos comentários. Qualquer coisa eu venho com um vídeo aí só respondendo dúvida. Se vocês gostarem, depois eu também trago um vídeo aí sobre camuflagem que se baseia aí praticamente no mesmo do que ajustar um tom de base. É praticamente a mesma coisa do que você ajustar um tom de olheira. As regras, teoricamente, são as mesmas, né? E é isso, gente. Espero que tenha ajudado. Eu tenho um recado muito importante para vocês. Vamos ver quem chegou até o final do vídeo agora, hein? Gente, infelizmente, por enquanto, eu vou ter que tirar um vídeo da semana, tá? Então, os vídeos vão ser quarta e sábado. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás para depois dar 2 para frente, né? Então, por enquanto, vão ficar 2 vídeos, tá? Futuramente eu pretendo aí voltar com 3, mas agora no momento não está dando mesmo. Espero que vocês entendam. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, deixar o like do amor e compartilhar com os amigos para nossa família continuar crescendo. Beijo!